Rames Rodrigues não joga contra o Tajeres, Gabriel. Que papo é esse? Vamos comentar aí sobre isso, meu querido. Vamos falar também sobre o Vasco interessado aí em dirigente do São Paulo. Tem informação sobre isso. Vamos falar sobre Sabino aí, informação de bastidor em relação à contratação dele. E se muito mais, se canal, se inscreve no canal, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like, dá essa moralzinha pra gente aí, belezinha? Tranquilão? Deixou o like, inscreveu? Então vambora para as notícias do São Paulo. E como a gente já vinha comentando, né, já era esperado, Rames Rodrigues se reapresentou hoje aí no CT da Barra Funda após o período de data FIFA, rapaziada. Olha só, o meia Rames Rodrigues se reapresentou no CT da Barra Funda nesta sexta-feira e participou do treinamento com os companheiros de olho na estreia do São Paulo na Conmebol Libertadores. O jogador estava com a seleção colombiana. No treino desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o técnico Thiago Carpini priorizou orientações ofensivas e jogadas de bolas paradas e finalização. Tem que melhorar dois aspectos, tem que melhorar muito no São Paulo, né? Finalização, né? Melhorar aí. E bola parada então, cara. Nossa senhora, bola na área do São Paulo, cara, é quase gol certo. Quem a gente tomou de gol de bola parada nesse Paulistão é brincadeira, viu? O foco do São Paulo desde a eliminação no Paulista é a estreia na Libertadores da América contra o Tajeres no dia 4 de abril em Córdoba, rapaziada. Olha só, com a volta de Rames Rodrigues nessa sexta, o São Paulo tem um elenco completo no CT às vésperas da Libertadores. Porém, Carpini ainda conta com um problema de 8 atletas em recuperação, né? Caleri, Nicão, Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Moreira, Patrick e Sabino. Entre esses, o Rato é o único que pode reforçar o São Paulo para o jogo do dia 4 contra o Tajeres. Então, agora todo mundo voltou da data FIFA, os 6 que estavam aí nas seleções, né, cara? Porém, tá todo mundo lá, mas tem 8 jogadores aí machucados, né? E basicamente o único que deve voltar é o Rato. O Rato é certeza, ele vai jogar, tá? Ele vai estar pelo menos no banco disponível pro jogo de quinta-feira. Pelo menos no banco ele vai estar, é certeza. Você vai ser titular, reserva aí já é outra história, né? E o Caleri também, conhecendo o Caleri, ele vai voltar. O Caleri, ele vai voltar aí. O Ferreira, que tinha se machucado na comemoração do jogo contra o Novo Horizontino, já vem treinando novamente, vai estar disponível, né? E o Rato também, são os dois aí que é certeza que vai estar disponível. E o Caleri, conhecendo ele também vai estar, né? Vai estar inclusive em uma live na Twitch, né? Ele tava lá conversando com a torcida do São Paulo lá, fazendo live lá, e ele confirmou que vai estar disponível aí pro jogo de quinta-feira contra o Tajeres, né, cara? Estreia de Libertadores, né, cara? Então ele vai estar disponível aí. Então tá todo mundo lá, mas ele tem esse problema de desfalque aí. E convenhamos, né, cara? Problema de desfalque que São Paulo tem, irmão, há não sei quantos anos aí, que é todo ano 10, 12, 14 machucados aí. Ano passado, todos os jogos São Paulo tinha aí mais de 10 machucados. Teve jogo que teve 16, 15, né? Um negócio assim bizarro. Aí, né? Mas enfim, é um problema que o São Paulo tem aí e não é de hoje e continua tendo, que é problema aí de lesão. Apesar que, né, o Rato voltando e o Ferreira, que vão estar disponível aí, e o Caleri são os mais importantes, né? Porque se você for aí, o Patrick Lanza joga pouco. O Moreira nem jogou ainda. O Nicão é reserva. O Luiz Gustavo vinha jogando bem, mas também é reserva, né? Você tem de muito importante que pode ajudar mesmo, é o Moreira, que vinha jogando bem, e o Nestor, né? Mas o Nestor tá fora desde o ano passado, né? Os mais importantes aí é Rato, Ferreira e Caleri, que devem estar disponíveis aí, né? O problema é que os melhores do time vão estar disponíveis aí, né? Olhando pelo lado positivo aí, tá bom? Bom, rapaziada, nosso jogo aí de estreia contra o Tajeres vai ser na Argentina, né? Que é aí uma questão histórica pro São Paulo. Olha só, São Paulo tem apenas 2 vitórias na Argentina disputando a Libertadores, tá? A Libertadores aí. O tricolor irá enfrentar o Tajeres da Argentina e terá que afastar os resultados ruins de sempre jogando no território argentino. Em 15 partidas disputadas na Argentina, o São Paulo venceu apenas 2. O River Plate em 2005 e o Racing em 2021. Ao todo são 2 vitórias,
2 empates e 11 derrotas aí, tá contra argentinos jogando lá na Argentina, na Libertadores, tá? Não tô falando de Sul-Americana não, de Libertadores, jogando na Argentina aí, tá? E o São Paulo que foi eliminado, né, por Talleres aí em 2019. Esse jogo aqui que o São Paulo ganhou do Racing em 2021 foi literalmente, né, cara, ali a última vitória do São Paulo na Libertadores, né? Porque a gente joga as oitavas em casa, empata, se não me engano foi 1-1 ou foi 0-0, foi empate esse jogo aí contra o Racing. E lá, Argentina, a gente vence por 3-1, né, cara? Aquele gol que o Rigoni jogando bem, naquela fase dominada dele quando ele chegou. O Marquinhos, que depois foi pro Arsenal, tá no Fluminense, fez gol também jogando bem, né? Aí depois a gente teve 2 jogos nas quartas, empatou com o Palmeiras 1-1, com aquela falha bizarra do Volpi, né, cara? Pra gente ter ganhado aquele jogo lá, o Volpi, um frango dele, né? Tava naquela fase de um frango atrás do outro, tomou um contra o Palmeiras, 1-1. E do Allianz Parque na volta perdemos 3-0, né? Então, a nossa última vitória na Libertadores foi literalmente contra um argentino na Argentina, né? Que é uma das raríssimas vitórias que o São Paulo tem na Argentina aí, né? Nossa última vitória foi lá. Enfim, vamos ver, né, cara? A questão maior é ver como o São Paulo vai voltar aí para essa reestreia na temporada, podemos dizer assim, né? Enfim, vamos ver o que o Carpini vai aprontar aí. Essa não é a primeira vez que James Rodrigues disputa a Libertadores. Sua última participação no torneio foi em 2010, quando defendia o Banfield da Argentina. Isso aqui todo mundo já sabe e já comentamos, né? Mas o que chama a atenção é o seguinte, ó. Naquela ocasião, apesar da eliminação nas oitavas de final, o James se destacou em 5 gols, tá? Ele fez 5 gols em 8 jogos, demonstrando sua capacidade de ser decisivo em competições continentais. No entanto, o trajeto na Libertadores de 2010 acabou de maneira agridoce para James e o Banfield, sendo eliminado nas oitavas de final pelo Internacional. Ainda assim, o desempenho individual do colombiano chamou a atenção, especialmente seus 5 gols marcados, né? Então a gente já comentou com vocês aqui, né, que esse aí que ele já jogou a Libertadores lá em 2010, cara, depois de 14 anos vamos voltar a jogar a Libertadores, mas aqui era um ponto curioso que nem eu sabia, cara, ele jogou 8 jogos, né, aí, e fez 5 gols, 5 gols, são 6 jogos da fase de grupo e 2 das oitavas, né, cara, ele jogou todos os jogos, 8 e fez 5 gols, cara, impressionante, né, ainda mais que ele tava ali, literalmente, no início da carreira dele, no Banfield ainda, tem gente que nem sabia que ele jogava, que ele já jogou no Banfield, aí já jogou Libertadores, e foi muito bem, cara, olhando ali o desempenho individual, 5 gols em 8 jogos, é muita coisa, aí porque a Libertadores, irmão, a principal competição aí do continente, né? Agora, vamos entrar aí, rapaziada, no assunto, tá? Sabino, né? Vamos comentar 2 situações aqui sobre o Sabino. Primeiro, o UOL traz aqui alguns bastidores aqui da contratação do Sabino, olha só. Sabino era desejo antigo do São Paulo e tem aval interno de Muricy Ramalho. O São Paulo já tinha procurado o Sport para contratar o Sabino no ano passado. Na época, o Rui Costa telefonou para os dirigentes da equipe pernambucana para entender a situação do defensor. Na época, o Sport não liberou o atleta, que era um dos seus principais jogadores. Sabino era titular da equipe e vinha de uma ótima temporada em 2022. Esse ponto aqui é importante, ó. Muricy Ramalho é o principal entusiasta do zagueiro internamente. O ex-treinador gosta de Sabino e acredita que ele tem potencial para jogar no São Paulo. A situação do Sabino mudou neste ano diante do contrato próximo do fim. O jogador sofreu com lesões no ano passado e a última em outubro, que o tirou do restante da temporada. Em reformulação, o Sport topou antecipar o final do vínculo, que iria até abril. O clube pernambucano facilitou a saída diante de uma conversa com o staff do jogador, né? A gente comentou aí com vocês, assim, quando o São Paulo contratou o Sabino, dos motivos, né, lá que gerou a saída dele, porque você fala, pô, o Sabino, o cara tá machucado no momento, né? Aí, ele tava livre no mercado, tava machucado, aí rescindiu com o Sport, pô, os caras não servem pro Sport, rescindiu com o Sport, por que que o São Paulo contratou ele? Foi a principal questão e dúvida que gerou entre a torcida do São Paulo, a gente já comentou sobre isso
Aí, né, cara, tinha a questão do salário também. Ele era um dos jogadores aí que tava meio desgastado ali com a torcida ali, principalmente por uma entrevista que ele deu junto com vários jogadores lá do Sport, cornetando a torcida do Sport, né? Isso não pegou bem aí, né, cara? Então, teve a questão do salário também, que era muito alto para um time de Série B, e vários aspectos. E o UOL traz aí esse ponto importante, que o Muricy tá o principal entusiasta da contratação aí do jogador, né, cara? E assim, o São Paulo tentou trazer ele ano passado, que ele tava bastante valorizado, aí, né? Se não me engano, ele jogou no Coritiba também, o Sport já tentou ele outras vezes aí. Foi por isso, acho que foi o principal motivo do São Paulo ter trago aí. O Sabino foi que já estava interessado no jogador bem no ano passado já, né? Aí, evidentemente, viu que ele estava livre no mercado aí, precisava de mais um zagueiro, canhoto especialmente, o São Paulo foi lá e trouxe aí o Sabino, né, cara? O Sabino aí. Aí, o que acontece, rapaziada? O que chamou muita atenção aí, né, cara, na contratação do Sabino, foi o contrato curtíssimo dele, muito curto aí, olha só. A ESPN apurou bastidores da negociação que levou o defensor ao Morumbi por apenas 3 meses. Com a janela de transferências do início do ano próximo de expirar, a diretoria resolveu inscrever o atleta por este período, enquanto o mesmo se recupera da lesão sofrida ainda com a camisa do Sport em 2023. Caso consiga se recuperar plenamente, Sabino assinará um novo contrato válido até o fim de dezembro de 2024. Além disso, uma nova extensão contratual pode ocorrer até o fim de 2025, caso ele vai cumprindo aí, né, as metas que tem no contrato, tá? Neste momento, o zagueiro está treinando com o restante do grupo, mas faz uma espécie de transição, sem participar de todas as atividades. Sua apresentação oficial só vai ocorrer quando ele estiver totalmente apto para jogar, tá? Então, a entrevista coletiva de apresentação do Sabino só vai ter quando ele aí estiver 100% recuperado e poder jogar aí, tá? Enquanto ele estiver tratando sua lesão, se recuperando aí, né? Ele não vai dar a sua entrevista aí. E foi o que mais chamou a atenção, literalmente, foi isso, né? Que foi o contrato dele de apenas 3 meses. O que acontece? Ele tá tratando aí a lesão dele que ele teve ano passado com o Sport, né? Vai se recuperar aí, imagina que ele consiga se recuperar. Ele conseguindo se recuperar, cara, depois o São Paulo vai ver se ele tem condição. Por isso, quando é só 3 meses, ele vai ficar aí 1 mês mais ou menos de recuperação, que foi o que o GE trouxe na época, que ele vai ficar 1 mês se recuperando. Depois que ele se recuperar, São Paulo vai ver as condições físicas dele e se ele vai conseguir jogar, né? Se ele conseguir jogar, para se recuperar legal como o São Paulo imagina que ele possa ficar aí após a lesão, ele vai renovar com o São Paulo até o final do ano, né? Aí vai ter metas no contrato. Se ele bater essas metas no contrato, aí pode renovar por mais um ano, que no caso seria até o fim de 2025 aí, né? Essa é a situação aí do Sabino. Por isso que o São Paulo só contratou ele aí, né, o contrato inicial por 3 meses, para ver como é que ele vai voltar de lesão, né? Vai ser 3 meses de contrato inicial e 1 mês só de recuperação. 1 mês é só para ver como que ele vai voltar aí, né, cara? Enfim, e outra, né, a gente vai precisar do Sabino, cara. O momento que a gente vai precisar do Sabino vai ser na Copa América, que não vai parar as competições aí, no caso do Campeonato Brasileiro, né? Libertadores não vai ter no período da Copa América. Talvez, assim, uma chance bem pequena de ter a Copa do Brasil. Vocês lembram que teve um movimento aí de vários clubes, né, cara? Flamengo é um deles, o São Paulo é um deles, e outros times que tem um movimento aí para diminuir os jogos do Brasileirão no período da Copa América e colocar jogos da Copa do Brasil, né? A CBF não aprovou, mas pode ser que tenha uma mudança aí. Aí o que acontece? O Ferrares vai jogar pela Venezuela, ele é titular lá, né? Foi titular nos últimos 2 jogos aí da FIFA. Vai para a Copa América e a gente vai ficar sem o Ferrares. E tem também o Arboleda no Equador. Pode ser que ele não seja convocado? Pode, porque teve aquela questão lá que ele foi flagrado em balada. A seleção do Equador soltou nota oficial para o Arboleda e tudo mais, né? Então, na própria nota tá lá, né, que isso aí vai ser colocado na mesa na hora da convocação. Então, se o Arboleda não for para a Copa América, não se surpreende, né? Mas se ele for, a gente perde Arboleda e Ferrares. Aí sim que a gente vai precisar do Sabino como opção no banco, né? Porque vai ficar aí só Diego Costa e Alan Franco como titulares ali. No caso, o Sabino seria a opção de banco, né? Então a gente vai precisar dele mesmo como opção só na Copa América aí, né, cara? Enfim, torcer para que ele se recupere, tá? Os
pouquíssimos jogos que eu vi do Sabino, parece ser bom jogador, né? Parece ser bom jogador. Ele tem problema físico aí, até de peso mesmo, né, cara? De peso aí. Teve algumas informações também de quando ele veio pro São Paulo, aí de que lá no esporte, ele às vezes dava uma... Como é que eu posso falar, cara? Dava uma exagerada aí, chegava no CT fora do peso, né? Talvez não tava seguindo a risca ali que tinha que seguir o foco mesmo. E isso fazia, né, cara, ele ter aí um peso maior do que ele devia. No São Paulo, acho que ele não vai fazer isso, até porque é a oportunidade da vida dele, né? Enfim, vamos avançando agora, rapaz, e vamos comentar com vocês sobre o Vasco, tá? Aí, e sobre o Rui Costa. Olha só, informação aqui do Rafael Emiliano. 777 sonda Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, para assumir o lugar de Alexandre Matos no Vasco, rapaz. Então tá aí a informação do Rafael Emiliano. Como todo mundo sabe, né, o Alexandre Matos foi demitido lá do time do Vasco, chegou tem pouco tempo, já foi demitido aí. Teve aquele negócio de vazamento, a gente até comentou sobre isso, né, porque desses vazamentos que teve aí do Alexandre Matos, de conversa ali de interna deles, teve um vazamento, e uma delas foi sobre o André Silva, que a gente comentou aqui. André Silva que, né, interessava também o Vasco da Gama, né. Aí teve aquele print lá que vazou do Matos falando, né, que a gente fez a proposta, aumentou o orçamento, porém o jogador preferiu ir pro São Paulo. E esse aí foi um dos principais motivos dele ser demitido, foi aquele vazamento de mensagem lá de negociação do Vasco, que ele foi demitido. E segundo o Rafael Emiliano, o Vasco aí, né, cara, 777, dono da SAF do Vasco, fez uma sondagem pelo Rui Costa, rapaz, para substituir o Alexandre Matos aí. Espero que ele não vá, né, cara, aí, porque o trabalho do Rui Costa é muito bom, né, ele é muito elogiado aí. Pra quem não sabe, né, cara, o Rui Costa, ele é o cara que negocia as contratações, tá? Muita gente pensa que é o Casares aí, ou é o próprio Belmonte, não é nenhum dos dois. Quem contrata lá, quem negocia, ó, oferece tanto, oferece isso, é o Rui Costa, ele que negocia as contratações aí, entendeu? Então quem foi lá contratar o Rames foi ele, né, ele que negocia com o Lucas, com o Caleri, com o Ferreira, né, quem tava negociando com o Grêmio lá era ele, tá? Ele é o executivo aí, ele é o cara que dá negociação aí, e espero evidentemente que ele não saia, que ele fique aí no São Paulo, seria uma perca aí se ele saísse, né? Bom, vamos avançando agora e vamos comentar sobre Rames Rodrigues aí, mais uma vez, tá? Olha só, rapaziada, em live no UOL, o Arnaldo Ribeiro disse que o Rames não deve jogar o primeiro jogo da Libertadores, uma vez que o colombiano só chegou ao CT nesta sexta-feira para treinos, né? Aí o Arnaldo coloca aqui, né, que o Rames aí começou jogando contra a Romênia no segundo jogo, e no primeiro ele foi reserva e entrou no segundo tempo, né? Jogou 45 minutos aí. Olha só, abre aspas para o Arnaldo. Com o Rames Rodrigues chegando só na sexta-feira, que foi o que aconteceu, né? Ele só se reapresentou hoje, faltando menos de uma semana para a estreia na Libertadores. O Rames vai jogar contra o Tajeres? Acho muito difícil ele entrar nesse primeiro jogo. Rames vai jogar o segundo contra o Cobresal na volta do São Paulo ao Morumbi e na Libertadores. Vai, com certeza. Se não for, o Carpini vai estar assinando um atestado de confissão. Ele vai ter que colocar o cara depois do que aconteceu nos últimos jogos da Colômbia, tá? Foi o que comentou aí o Arnaldo Ribeiro em live no UOL, né? Segundo ele aí, o Rames não deve jogar o primeiro jogo contra o Tajeres, porque ele vai ter um período curto, né? No caso de sexta-feira hoje até quarta, né? Basicamente, porque quinta-feira é o jogo, não tem treino, né, cara? O São Paulo vai fazer o último treino na quarta e logo depois, à tarde, viaja para a Argentina, né? Então na quinta não tem treino. Então vai ser de sexta-feira até quarta aí que vai ser o período de treino que o Carpini vai ter com o Rames para poder escalar ele na quinta, né? Então, segundo o Arnaldo, ele não deve jogar aí contra o Tajeres, né? Como titular é completamente improvável. Pode ser que ele entre ali no segundo tempo ali da partida contra o Tajeres, né? Até porque é um jogo bem diferente. Se você for pegar o jogo do São Paulo com o Tajeres lá e contra o Cobresal, né, cara? São dois jogos bem diferentes aí. E ele não deve jogar contra o Tajeres, segundo o Arnaldo Ribeiro. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Tô muito ansioso, confesso pra vocês, de como vai voltar o São Paulo, né? Não sei se o Carpini vai mudar as convicções dele ali, tá? Isso não sei, mas tô ansioso pra ver como é que esse time vai voltar. Vamos ver. Se inscreve no canal, meu querido, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.